Olá pessoal, estou aqui novamente, né? Vamos lá conversar mais um pouquinho, trazer algumas dicas, algumas orientações, algumas técnicas. E nesta aula de hoje, na aula passada nós falamos sobre a estrutura e nesta aula a gente vai aprofundar conhecimento sobre as 5 competências do Enem, conhecendo um pouquinho mais do que o corretor vai buscar no seu texto ali na hora que você produzir, na hora que ele estiver corrigindo, dentro de cada uma das 5 competências exigidas pelo Enem. E as 5 competências do Enem e o que pode levar sua nota a 0. Então, além de conhecer, porque lembrando que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter os 3 Cs, coesão, coerência, consistência, temos que dominar o conteúdo, temos que dominar a estrutura do texto, mas também temos que conhecer as 5 competências do Enem, que será cobrada ali na hora da sua prova, certo? Competência 1, o que é cobrado na competência 1? Toda a questão da linguagem formal da língua portuguesa. Se você obedeceu ali, toda a questão da estrutura dentro de uma norma, né, que é cobrada, uma norma relacionada à gramática, questões relacionadas a desvios de escrita, de ortografia, de regência, de concordância, de colocação pronominal, de uso da pontuação, estão todos aqui dentro da competência 1. Certinho? Antes de aprofundar as outras competências, só tendo uma visão geral aqui de como as competências são vistas dentro do seu texto. Nós temos competência 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Cada competência vale ali de 0 a 200 pontos e vai aumentando o seu ponto. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Depende aí da quantidade de equívocos, de erros, de desvios que você vai cometendo. Essa nota, ela vai baixando, certo? Nós temos ali o 0, quando não possui habilidade. Nós temos 40, quando o seu texto possui uma certa habilidade, mas está precário. 80, né? Possui uma certa habilidade, está precário, mas insuficiente. Temos o texto mediano, aquele texto que fala assim, nossa, não está tão bom, certo? Poderia melhorar. Então, é o texto mediano. Temos o texto muito bom e temos o texto excelente, que é aquele que leva, com certeza, 200 pontos aí dentro de cada competência. Ok? Competência 1, já falei para vocês. No que é observado é a estrutura gramatical. Se você obedece às regras aí da linguagem formal, da linguagem culta, linguagem de prestígio da língua portuguesa, não cometendo desvios nem de sintaxe, certo? E nem desvios de gramática. Tudo bem? Competência 2, prof. O que o corretor vai buscar no meu texto quando ele estiver corrigindo? Na competência 2, ele vai buscar se você abordou o tema completo. O que é abordar o tema completo? Se você trouxe todas as palavras-chave do tema. Por isso eu sempre dou a dica, copie o tema completo dentro do seu texto. Copie na introdução, pode copiar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Claro que você pode usar sinônimos, certo? E que o tema também não precisa ser copiado numa única linha, você pode quebrar. Mas os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, ai, prof, eu não consigo quebrar, eu posso copiar já na linha reta o tema completo? Pode, com certeza. Copie o tema na introdução, copie novamente lá no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. Assim você não vai cometer o risco de tangenciar o seu texto. O que é tangenciar, prof? Tangenciar o seu texto é quando você não aborda todas as palavras-chave do tema. Todas as palavras precisam aparecer no seu texto. E se você tangencia o seu texto, o que vai acontecer? Você vai perder muito ponto na competência 2, competência 3 e competência 5. E não é o que você quer. Não é verdade? Você vai ficar ali na competência 2, no máximo com 80, competência 3, 80 e competência 5, 80 a 40, depende como vai estar a sua proposta, não vai passar disso. E aí em 3 competências você vai ficar com 120 pontos, não é o que você quer. Então, para não correr esse risco, não entrar nesse critério de correção, aborde o tema completo. A competência 2, então, ela vai, o que ela vai buscar dentro
dentro do seu texto repetindo, o corretor ele vai buscar se você abordou o tema completo e se você obedeceu à estrutura da dissertação argumentativa. Vejam, tudo que eu trouxe para vocês anteriormente de dica de como você obedecer essa estrutura da dissertação argumentativa e tirar a nota máxima aqui na competência 2. Além de ver se você abordou o tema completo, se você obedeceu à estrutura da dissertação argumentativa, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, e se você trouxe repertório. O que é repertório, professora? Repertório é o conjunto de conhecimentos que o indivíduo tem. Então, todo conjunto de conhecimento que você adquire em sala de aula, no seu dia a dia, dentro, assim, quando você anda na sociedade, com os amigos, todo esse conjunto de conhecimento e nas diversas áreas de conhecimento. Educação física, biologia, literatura, gramática, sociologia, história, geografia, todas essas áreas de conhecimento que você busca as informações para escrever o seu texto. Isso é repertório. E esse repertório ele precisa estar legitimado, pertinente e produtivo. Mas o que é então, prof, um repertório legitimado, pertinente e produtivo? Repertório legitimado é aquele repertório em que você traz, vamos supor, você traz uma citação, mas você diz quem é o autor, de quem é essa citação, certo? Quando você faz isso, você apresenta ali, você legitima esse repertório. Você diz, olha, essa frase é de fulano de tal, certo? De Bauman, de Paulo Freire, certo? Então você precisa legitimar. Você traz uma citação, mas você precisa dizer, tá? De quem é essa frase que você está utilizando. Isso se chama legitimado. Você traz, segundo pesquisa, mas que pesquisa? Você precisa apresentar de onde você tirou esse dado, certo? Quando você apresenta pesquisa realizada pela revista Veja, tá? Pelo jornal Globo, você já está legitimando. Então, isso é legitimidade, certo? Além disso, precisa estar pertinente. O que é um repertório pertinente, prof? É um repertório que tem relação com o tema. Certo? Eu preciso ver a frase temática e trazer repertório que tenha a ver com o tema, que tenha relação, que vai casar, que vai estar alinhado, que vai estar tecido, amarrado à discussão, certo? Aí eu tenho um repertório legitimado e pertinente e produtivo. Para ele ser produtivo, eu preciso desenvolver pontes, meio, eu preciso desenvolver com muita consistência esse repertório. O que não pode acontecer, que acontece em algumas redações que eu já corrigi e dou como dica para os alunos. Você não pode só pegar um repertório e jogar dentro do seu texto. Você precisa desenvolver. Então, quando você pega esse repertório, você traz para dentro do seu texto, traz legitimidade, traz pertinência ao tema, você precisa desenvolver. Quando você desenvolve, inclusive de forma crítica, aí tem sim um repertório produtivo, você vai tirar, com certeza, nota máxima na competência 2. Se você obedecer à estrutura da dissertação argumentativa, se você abordar o tema completo que foi solicitado pela banca e você trouxer aí o repertório legitimado, pertinente e produtivo. Tranquilo, pessoal? E aí a gente fecha aí a competência 2 e vamos caminhar para a competência 3. A competência 3, o que o corretor vai buscar no seu texto? Ele vai buscar se os seus argumentos são consistentes, se os seus argumentos, eles são esperados aí, o mínimo esperado de um aluno do ensino médio. Não é um argumento infantil, vazio, argumento raso, não, mas são argumentos pautados também ali em autoridades no assunto, mas argumentos que você percebe, nossa, que argumentos consistentes. São argumentos com base em conhecimento. Argumento com base em conhecimento é aquele argumento que você vai utilizar para defender as teses que você apresentou. Você não vai ter que justificar porque o governo é ocupado, porque a sociedade é omissa. Então, quando você faz isso, você traz argumentos pautados em todas as áreas de conhecimento, certo? E ali a gente fala que esse conteúdo desse argumento é um conteúdo extremamente consistente, um argumento rico,
certinho? Competência 3, então, é responsável por analisar como é que você desenvolveu esses argumentos e, com certeza, argumentos desenvolvidos e bem relacionados com os repertórios que você trouxe, que foram analisados lá na competência 3. Como é que você pegou o tema, trouxe o tema, amarrou ele de forma crítica, trazendo uma profundidade crítica nos seus argumentos e trazendo toda uma voz analítica, né? Você traz ali, desenvolve o tema, desenvolve os argumentos, fala porque você acredita que o governo é culpado, que a sociedade é omissa, de forma produtiva. Tudo bem? Trazendo profundidade crítica para os seus argumentos, certo? Competência 4, estamos quase terminando, só mais um minutinho, certo? Competência 4, prof, é responsável pelo quê, prof? Ela faz o quê? Ela corrige o quê dentro do meu texto? A competência 4, quando o corretor estiver corrigindo o seu texto, ele vai buscar os elementos coesivos, que é aqueles elementos que eu disse para vocês, que amarram as suas ideias umas às outras dentro do parágrafo e no início do parágrafo, amarrando um parágrafo ao outro, num fio condutor naquilo em que você está dizendo. Então, os elementos coesivos, eles são extremamente importantes. Dica, apresentem um elemento coesivo no início de cada parágrafo. Prof, mas eu preciso apresentar na minha introdução? Não precisa, a introdução não é necessário, não desconta ponto. Mas ali, olha só, no desenvolvimento 1, você pode utilizar desenvolvimento 2, um outro elemento coesivo que amarra um parágrafo ao outro, e lá na conclusão. Trouxe para vocês ali no macetezinho, na estrutura, eu trouxe para vocês um esqueleto, que aí eu já até coloquei lá os elementos coesivos, para você não correr o risco de esquecer e não trazer esses elementos dentro do seu texto. Por isso eu trouxe lá, nesse sentido, nesse contexto, dessa forma assim, sob essa ótica. E na conclusão, não esquecendo de usar o portanto na conclusão, porque ele é uma conjunção conclusiva. Tranquilo? Estamos finalizando aqui, chegando na competência 5. Prof, o que o corretor busca? Os 5 elementos que eu já passei para vocês, toda a técnica de como é que eu vou deixar muito evidente para o corretor os meus 5 elementos, né? Aquelas palavrinhas que estão lá, que vocês vão usar para marcar o quem, o que, o como, o detalhamento e o para quê, e garantir os seus 200 aí, também na competência 5. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui o texto e as 5 competências novamente, só para você visualizar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode levar a 0 na minha redação, que é o que vocês também não querem, né, pessoal? Vamos lá, então. Texto insuficiente. Prof, o que é um texto insuficiente? Olha só, se o seu texto tiver 8 linhas, ele é corrigido. Se ele tiver abaixo de 8 linhas, ele não é corrigido. Perceba que o candidato ali, o que ele fez? Ele colocou 7 linhas e uma palavra. Não vai contar como linha, certo? Para contar como linha, tem que ser pelo menos da metade da linha para frente. E, pessoal, o que você vai desenvolver em 7 linhas, não é verdade? Não tem como ter um texto desenvolvido em 7 linhas e um parágrafo, tranquilo? Então, tem toda uma discussão que precisa ser desenvolvida em introdução, desenvolvimento, conclusão, e você não vai cometer esse deslize de colocar 7 linhas no seu texto, porque senão você irá zerar o seu texto e não é o que você quer. Aqui nós temos um exemplo de texto insuficiente, certinho? Vamos lá para mais um exemplo que pode levar a nota 0, cópia do texto motivador. Galera, o texto motivador, o próprio nome já fala, motivar. Ele está ali para motivar o seu texto, certo? Para motivar as suas ideias dentro do tema. Então, o texto motivador, ele é base para contextualizar você sobre o tema. Se você ler o texto motivador, você vai conseguir entender o que está sendo solicitado no tema. Às vezes, alguns alunos falam, prof, mas eu não entendi o que está sendo solicitado aqui no tema. E aí eu pergunto, você leu os textos motivadores? Porque alguns alunos querem já ir direto escrever sem nem ler os textos motivadores. Isso não pode acontecer, pessoal. Você precisa ler, porque os textos motivadores que vai direcionar, que vai te dizer como é que o tema está sendo discutido,
Como é que eu vou... Tem um tema que me é solicitado para escrever, para discutir sobre, e eu já vou direto escrever sobre sem ler os textos motivadores. Eu não vou saber como é que esse tema está sendo abordado, está sendo direcionado. Então, os textos motivadores, eles servem para isso, para contextualizar você em relação ao tema que está sendo solicitado, que você discuta, que você escreva dentro do seu texto, na sua redação. Posso copiar, prof? Não, em hipótese alguma. Posso parafrasear, prof? Não. Né? Alguns alunos parafraseiam, na verdade, assim, pode parafrasear porque você fica com 120 pontos, mas não é o que você quer, então não pode. O que eu quero dizer é que os alunos que parafraseiem os textos motivadores, eles não passam de 120. E você não quer isso, você quer tirar aí nota máxima, nota de excelência, que é 200 pontos. E para isso você não vai copiar nada dos textos motivadores. Nem dados. Ah, prof, mas eu quero copiar dados, mas eu quero... Não façam isso, porque vocês não vão passar de 120. E aí eu digo, não pode copiar, certo? Não pode parafrasear neste sentido, porque você não vai passar de 120. Ok? Então, para garantir a nota máxima, vamos para além dos textos motivadores. Quando o corretor ele vai corrigir o seu texto, o corretor do Enem, o que ele busca? Ele busca que a sua discussão, que os seus argumentos, ele seja para além do que está posto nos textos motivadores. Isso, quando fala para além, vai mostrar a sua bagagem e o seu conhecimento frente ao tema que está sendo discutido e que foi solicitado para você. Tranquilo? Só mais um pouquinho e já estamos terminando. Mais umas 3 situações, certo? Fuga ao tema. Galerinha, vejam só, a fuga ao tema é mais comum entre as situações que podem levar a 0. Pasmem-se, mas é o que acontece, tá? Uma das situações mais comuns que levam a 0 e que acontecem é fuga ao tema. O que é fuga ao tema, pessoal? É você desenvolver, te é cobrado um assunto e você fala de um assunto nada a ver, que não tem nada a ver com o que foi solicitado. Isso é fuga ao tema, isso leva a 0. Tá? E por que eu sempre peço para abordar o tema completo? Copia na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Copia o tema completo ali, amarra muito bem a sua discussão. Não é só trazer para dentro do texto, no sentido de copiar, e aí não desenvolver. É amarrar muito bem a discussão. Ah, prof, mas você acabou de falar que não pode trazer cópia dos textos motivadores, e aí eu vou copiar o tema. Pera aí. Tá? Que trazer o tema para dentro do seu texto é necessário. Então, isso não quer dizer cópia dos textos motivadores. Dos textos motivadores, você está trazendo o tema para dentro do seu texto, certo? Então, quando você usa aí essa técnica, essa dica que eu passo para vocês de copiar o tema completo, já na introdução, tá aqui o tema completo, você não vai correr o risco de tangenciar e nem tampouco de fugir do tema proposto pela redação, pela proposta da prova do Enem. Tranquilo? Parte desconectada. O que é parte desconectada? Você está lá escrevendo o seu texto, de repente você traz algo nada a ver. Vejam esse exemplo. O candidato ele estava escrevendo e do nada ele simplesmente começou a inserir dentro do texto dele o número dos textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto... Perceberam? Então, totalmente desconectado da discussão que ele estava fazendo na prova dele. Então, isso é 0 na certeza. E não é o que você quer, tá? Vamos lá. Agora, outra parte desconectada. O aluno, ele trouxe ali o nome dele. Gente, não pode trazer seu nome, não pode assinar a prova. Então, você percebe que está ali, meu nome é fulano de tal, perceberam? Está o nome ali do aluno. Então, pessoal, o que acontece? Quando você faz isso, está totalmente desconectado da discussão. Você não pode assinar, trazer seu nome dentro do texto, do conteúdo do texto, e nem tampouco fora do texto. Prof, mas eu terminei todo o meu texto, eu fiz desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, e no final eu assinei bonitinho o meu nome, eu posso? Não, porque também será parte desconectada e você vai zerar o seu texto, certo? Por hierarquias diferentes, mas você vai zerar, porque não pode se identificar dentro do seu texto e nem no final, ok? E lá abaixo, naquele parágrafozinho curtinho, tem uma outra parte desconectada. O que o aluno fez ali? Ele usou um palavrão.
Perceba que tem um palavrão ali. Isso não pode acontecer, porque isso é considerado parte desconectada. Eu já li, pessoal, redações de excelência e que você tem que zerar, porque, infelizmente, o aluno cometeu esses deslizes que não são aceitáveis na redação do Enem e você acaba zerando o seu texto. Tranquilo? Tudo bem? E outros tipos de gêneros textuais. Se foi solicitado para você uma dissertação argumentativa, você não pode trazer o texto inverso. O texto ele é em prosa, né? Ele abre-se um parágrafo, inicia a sua escrita com letra maiúscula e ele vai até o final do parágrafo de quantas linhas você escolheu. 5, 7, 8, 9 linhas, quantas linhas você escolheu. Então, abre-se um reco e vai um parágrafo até o final. Não pula linha, abre-se um novo reco e começa-se um outro parágrafo, vai até o final, abre-se um reco novamente, sem pular linha, e assim na sequência. Como é que está esse texto? Ele está totalmente fora ali da estrutura, porque ele não segue, né? Um texto que a gente percebe que é um texto inverso. E a dissertação argumentativa exigida pelo Enem é um texto em prosa e não um texto em verso. O texto em prosa é aquele texto que abre-se um parágrafo e vai até o final, como eu disse para vocês, e já mostrei para vocês aqui anteriormente a estrutura do texto, certo? Texto em verso, fujam do texto em verso. O texto exigido pela banca do Enem é o texto em prosa, em parágrafos, e não o texto em verso, que é aquele texto em blocos, certo? Então, vamos lá? E aí, mensagens políticas, muito cuidado, tá? Não utilizar mensagens políticas no seu texto, porque isso vai fazer com que você zere a sua redação. Então, fujam-se dessas mensagens. Tudo bem? E para finalizar aqui, só falando um pouquinho sobre eixos temáticos, né? Para quem está preocupado com o tema do Enem. Certo? Galerinha, o tema do Enem ele é retirado de um eixo temático. Nós temos vários eixos, nós temos educação, saúde, questões sociais, cidadania, sociedade, meio ambiente, e os temas do Enem, eles são tirados de um desses eixos temáticos, certinho? E nós temos aí vários temas que eu coloquei ali para vocês, que vocês podem pausar o vídeo, podem copiar, tem vários possíveis temas que podem cair dentro de cada um desse eixo ali, certo? Educação, nós temos ali leitura, alfabetização, educação financeira, que está em alta, certo? Evasão escolar e muitos outros temas que podem ser retirados de dentro deste eixo. Questões sociais, nós temos aí trabalho, desemprego, uberização, economia, crise econômica, habitação, urbanização, temos várias questões que podem ser retiradas de dentro desse eixo social. Segurança, lazer, cultura, comportamento humano, direito e cidadania, saúde, tecnologia e comunicação. Então, eu trouxe vários eixos aí para que você possa observar quais temas poderiam vir dentro de cada um desses eixos, certo? E aí, para finalizar de verdade, que eu já falei essa palavrinha, vamos finalizar várias vezes, né? Desculpem aí, já devem estar cansados de ouvir, mas realmente estamos quase chegando no final. Observe agora todos os temas já abordados no Enem, para que você veja que está dentro de um desses eixos temáticos aqui, certinho? E quais foram os temas aí para que nós fiquemos de olho, que já foram abordados. Nós temos ali os últimos 8 temas do Enem, certo? 2014, publicidade infantil, 2015, violência contra a mulher, 2016, intolerância religiosa, 2017, surdos, né? 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, 2020, o estigma associado às doenças mentais e 2021, invisibilidade e registro civil, e tivemos 2022 e 2023 também, os temas que foram abordados. Eu quero que vocês prestem muita atenção aí nesses temas e procurem buscar as minorias. Lembra que eu dei dica para vocês anteriormente, para que vocês podem usar as minorias à vontade, que são, com certeza, os grupos mais atingidos pelos problemas abordados nos temas aí. Eu trouxe para vocês, dentro de cada tema, qual minoria foi atingida ali. Então, a gente vê ali publicidade infantil,
qual que foi a minoria, certo? As crianças em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos a persistência da violência contra a mulher. Qual foi o grupo atingido? Mulher, certo? Meios para combater a intolerância religiosa no Brasil, grupos atingidos. Pessoas que têm uma determinada religião, mas que não é respeitada, certo? E aí, cada um desse tema eu trouxe para vocês quais seriam as minorias atingidas, que vai ajudar bastante vocês na hora de elaborar o esquema de vocês, ok? E realmente finalizando, trouxe aqui uma dica, ok? De como é que vocês vão fazer lá no dia da prova, porque lembrando que vocês vão ter ali no primeiro dia 5h30 para resolver 90 questões e produzir a redação. Para que vocês não se percam, eu trouxe ali uma dica de como vocês vão organizar o horário de vocês. Muito cuidado, porque já aconteceu de aluno não conseguir passar a sua redação a limpo, né? Aluno que fez aí o cursinho o ano inteiro e na hora de passar a redação realmente não deu tempo, infelizmente perdeu ali o processo. Muito cuidado, gente, essa dica é muito valiosa. Quando você pegar ali a sua redação, primeira coisa que você vai fazer é ler o tema e tentar interpretar. Né? Eu preciso interpretar esse tema, preciso entender o que a banca quer que eu escreva. Então, a primeira coisa é interpretar. E eu coloquei para vocês como dica 10 minutinhos, tá? 10 minutos é o suficiente para você ler o tema e interpretar o tema, o que está sendo solicitado. Coloquem ali, já grifem o tema completo, já coloquem sinônimos de cada uma daquelas palavrinhas para você utilizar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, na conclusão, certo? E grifando a frase completa, é essa frase que você vai depois copiar lá dentro do seu texto e começar a discutir sobre ela. Então, eu coloquei 10 minutos ali como dica para vocês interpretarem o tema. E só depois que você vai ali 40 minutos para o brainstorm, né? O que é isso? Tempestade de ideias, fazer o rascunho da sua discussão, certo? Pessoal, não corra esse risco de já ir direto para a escrita da sua redação, que eu sei que teve alunos que falou, prof, eu tenho preguiça de ler os textos motivadores, eu já vou direto para a escrita. Prof, eu nem gosto de fazer rascunho, eu já vou direto para a escrita. Não façam isso. Faça o seu rascunho, um rascunho organizado, né? Dando ali uma sequência na introdução, desenvolvimento, conclusão das suas ideias, certinho? Então, faça o rascunho. Você tem 40 minutos, suficiente para você rascunhar todas as suas ideias. Coloca tudo no papel que está vindo à sua cabeça sobre o tema. E depois, na hora de passar limpo, você só vai organizando isso. Mas antes de passar a limpo, você vai ter 10 minutinhos ali nessa dica que eu estou dando para vocês revisarem. Vejam só como é que fica bem organizado o seu tempo. 10 minutos para entender o tema e ler ali os textos motivadores, colocar sinônimos do tema, entender o que está sendo solicitado. 40 minutos para o rascunho e aí 20 minutos para você vir revisando o seu rascunho. Peraí, agora eu vou olhar. Né? Vamos ver se está ok para que eu possa passar a limpo. Então, você tem 20 minutos, é bastante tempo. Dá para você passar os olhos e ver assim, não esqueci de nada, está tendo uma sequência lógica, usei operadores argumentativos, usei repertório sociocultural produtivo, agora eu vou passar a limpo. Quantos minutos? 20 minutos para você passar limpo a sua redação, correspondendo num total de 1h e 20 minutos. Com certeza, você vai produzir um bom texto e se organizar de forma com excelência dentro daquilo que for programado. Eu vou deixar para vocês aí também as dicas de como resolver as questões. Certo? Prof, mas como é que eu resolvo as questões? Primeiro eu vou pelas mais fáceis, pelas mais difíceis. Como é que eu faço? A dica que eu dou vai pelas mais fáceis, entendeu? Aquelas que você realmente consegue fazer. Porque às vezes tem uma redação que te barra ali e você fica minutos e minutos tentando fazer aquela questão e às vezes a próxima questão já é uma questão que você daria conta de fazer para ganhar ponto naquela questão e você acaba perdendo ponto naquela questão que você conseguiria e naquela que você ficou muito
muito tempo parada nela, perceberam? E aí, de repente, você acaba não fazendo nenhuma e nem outra, porque o tempo não dá. Então, vá pelas mais fáceis, vá fazendo as mais fáceis, depois você volta, né? Que você não vai fazer as complexas. Depois, deu tempo, vamos voltar agora fazendo as questões mais complexas. Certinho, pessoal? Finalizando também aqui, deixando aí o cronograma para vocês, que algumas datas já aconteceram. As inscrições que foram ali 27/5 a 7/6 de 2024 já aconteceram. Pagamento da taxa de inscrição, é só para lembrar vocês aqui para não esquecerem. A aplicação das provas, quando que acontecerão? 3/11 de 2024 e 10/11 de 2024. Então vai ser no final de semana, depois você tem uma semana e vem mais o outro final de semana com as outras provas, certo? A abertura dos portões, muito cuidado, meio-dia, lembrando que nós estamos falando aqui horário de Brasília, então cuidado para não se atrasarem, né? E não virarem meme aí nas redes sociais, viu? Muito cuidado, o portão fecha às 13 horas, início das provas às 13h30. Término das provas ali no primeiro dia. Prof, que horas que vai terminar? Qual horário que vai terminar as provas? Estou deixando para vocês ali 19 horas, no segundo dia às 18 horas ali e 30 minutos, certo? Divulgação do resultado, tá aí também, ok? Para que vocês tenham contato 20/11 e divulgação do resultado também 13/1 de 2025, certinho? Então é isso, pessoal. Espero contribuir com vocês e que vocês, com base em toda essa aula, vocês montem o esquema de vocês e sucesso e 900 mais no Enem é o que nós esperamos aí. Muito obrigada e até a próxima aula.